Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e qual é o tema do vídeo de hoje? Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes, porque nunca é demais falar sobre esses personagens mundialmente famosos e não sou John Lennon, mas me atrevo a dizer que atualmente as Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes são mais famosas do que Jesus Cristo. Tá dito. Então, volta. E quem achar ruim, joga logo. É um bacalhau. Você quer um bacalhau? Sim. Então, desde os anos 80, desde finais dos anos 80, que a dupla Kevin Eastman e Peter Laird, criadores célebres da Teenage Mutant Ninja Turtles, das Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes, tiveram essa ideia. Por que não criar uma história que se passa num futuro remoto, mostrando o desfecho da história desse clã ninja? E é isso que eles fizeram no ano passado, sobre o título de O Último Ronin, literalmente inspirados num outro Ronin famoso de um outro cartunista norte-americano que é o Frank Miller. Até queria pegar, mas como já disse antes, tem uma série ali de miniaturas de D&D em cima do meu Ronin de Frank Miller. Se eu tirar, coitados, porque os guerreiros vão cair todos, então eu não vou pegar, deixa eles lá, eu vou até perder, se cair atrás de algum livro, nunca mais na galáxia eu vou encontrá-los. Então, voltando, desde finais dos anos 80, que a dupla Kevin Eastman e Peter Laird, diante desse sucesso arrebatador das Tartarugas Ninjas, que todo mundo no planeta conhece, talvez até as crianças em Anomamis conheçam, tiveram essa ideia. Por que não criar uma história que se passa no futuro remoto, mostrando o desfecho desse clã do ninja e um confronto definitivo contra o clã, o seu clã rival? Pois bem, isso é realizado nessa historinha cyberpunk, nitidamente influenciado no Ronin do Frank Miller, que eles deram o nome de O Último Ronin. Ponto. Capa dura. Ele tem a mesma... Também foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil. Ele tem a mesma altura da coleção clássica, Tartarugas Ninjas, mas ele não tem a mesma largura. Ele é um pouquinho mais magrinho do que as outras, mas ele tem a mesma altura e quando você colocar na estante junto com as outras, ele vai bater igual. Diferente das outras edições das Tartarugas Ninjas, ele tem assim uma edição mais sóbria, porque a folha de rosto é simplesmente uma folha vermelha, né? Tem o desenho aqui do último Ronin, que é o último sobrevivente desse clã ninja. Tá aqui. Eu confesso que eu não gostei muito da arte. Eu gosto muito daquele estilo mais underground do Kevin Eastman e do Peter Laird, que aqui aparece em alguns momentos recordatórios, contando o que aconteceu e por que como foi a sobrevivência desse último Ronin, dessa última Tartaruga Ninja. E ele conta em flashbacks, né, em momentos memoriais, ou em sonhos, ou em diálogos, o que aconteceu e como foi a morte dos outros integrantes desse clã ninja. Fica um pouco confuso? Fica. É um pouquinho difícil de entender em que momento que aquilo está se passando, se é atualmente, se é no passado, se é ontem, se é há 16 anos atrás. É confuso. Pelo menos eu, que não tenho muito hábito de ler gibi, eu fiquei assim meio confuso. Isso aqui está se passando quando? É agora? É no futuro? É no passado? O que é isso? Porque eu acharia muito melhor se houvesse, por exemplo, um recurso simples. Se eles colocassem um outro artista para desenhar aqueles momentos recordatórios. Não é no presente, é no passado. Porque tem momentos na história que são atuais, o que está acontecendo, o confronto definitivo do último Ronin contra, entre aspas,
o representante do seu clã rival se confrontando e lutando até a morte. Aí aquilo ali no presente, aí tem uma arte. Um passado de ontem, de uma semana atrás, ser uma outra arte, por exemplo, que aí você não precisava nem indicar contexto passado, você ia saber. Quando fosse um passado, porque tem um momento atual, aí tem um passado de alguns dias, tem um passado de 16 anos, tem um passado um pouquinho mais longe, tem um ainda mais longe, e são tantos saltos assim temporais na narrativa que eu confesso que em alguns momentos eu fiquei meio confuso. Eu demorei muito para perceber, agora com o passar do tempo, ou aliás, da leitura dos vários volumes que são compilados aqui, né, com o passar das edições que são compiladas aqui, eu ia sacando, não, quando ele está vestindo tal roupa, é em tal momento, quando ele está dialogando, tal personagem, ela está mais jovem, então é 16 anos atrás. Se está com esse traço mais estilizado, é quando ele sobreviveu do atentado e está no Japão, procurando as origens do seu clã. Aí a coisa vai ficando mais clara, mas no início é uma torrente de informações e eu fiquei confuso. Imagine quem está lendo há pouco tempo, ou quem recebeu esse tijolo na cabeça e resolver ler. Ficou assim um pouco confuso, ficou. Eu não gosto assim, eu não vou criticar de todo essa colorização digital, mas dependendo de como ela é feita, me desagrada bastante. Tem alguns momentos assim que são bons, logo nessa página introdutória, que eu gostei muito, sim. Mas, por exemplo, quando solta para essa splash page, que mostra a cidade de Nova York nesse futuro distópico, a lá, como era o nome? Era Fuga de Nova York, do John Carpenter, ou até do Ronin, do Frank Miller. Esse desenho me desagrada. Parece aqueles desenhos de meados dos anos 90 e tal, né? E, não gosto. Mas, por exemplo, essas primeiras páginas eu achei muito bacana, que mostra o cidadão, né? Esse Última Tartaruga Sobrevivente tem momentos que são muito bons, mas tem outros que para mim é que falta criatividade, você não entende direito. No futuro de quando? Porque assim, não pode ser muito no futuro, porque tem tem um momento que diz assim, você tem mais de 100 anos. Não, ele não tem mais de 100 anos, porque ele nasceu em 84. Ele tinha 16 anos, as tartarugas ninjas tinham 15, vão fazer 16 anos. Isso aqui é no futuro de quando? Porque como ele dialoga com personagens humanos, e o humano não vive muito, se ele está convivendo com personagens humanos que ele conheceu na adolescência, não pode ser no futuro muito distante. Poderia ser no futuro de hoje. Ou talvez no futuro daqui a 30, 40 anos, não sei. Ou de 50, talvez daqui a 50 anos no futuro, que os outros humanos que ele convive e que nós conhecemos naquela coleção clássica, talvez tenham 70, 80 anos. E ele, pelo fato de ser uma tartaruga, ainda guarda uma certa jovialidade, porque tartaruga vive 200 anos, sei lá, dependendo da espécie de tartaruga. Mas assim, não são em todos. A história me agradou bastante. Eu não vou dar muitos detalhes para você que ainda quer ler. Mas assim, a arte me chamou a atenção? Não. Tem alguns momentos que sim. Né? Quando mostra a tartaruga, tem alguns momentos assim, recordatórios, que a arte me agradou bastante. Mas a maior parte das cenas de luta não me agradou. Tem assim momentos, mas pelo tipo de colorização, acho que não cai bem. Para mim, que vinha lendo aquela coleção clássica das Tartarugas Ninjas, quando eu caio nessa arte colorida digitalmente e que abandona aquele estilo mais rachurado, aí realmente dá uma certa estranheza. Nem todas as cenas de batalha são
bem desenhadas. Tem muitos diálogos que eu achei meio que desnecessários. Agora, por exemplo, quando parte para esse tipo de arte aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Aí sim, aí eu achei muito bom, porque lembra aquela arte lá do Kevin Eastman, do Peter Laird, de finais dos anos 80. Aí, beleza, aí me agradou muito. Mas quando parte, por exemplo, esse tipo de desenho também eu achei bacana, mas eu acho que em determinados momentos eu acho que faltou realmente um momento maior de inspiração mesmo, para dar às tartarugas ninjas o gás que elas merecem. Mas eu gostei. Não vou dar muitos detalhes da trama para você que ainda quiser ler, mas o mote da história é muito simples. A história se passa num futuro distante. Eles não especificam bem quando, mas certamente já é bem avançado no futuro, talvez daqui uns 50 ou 60 anos. Todos os ninjas do clã das tartarugas já foram mortos, sobrou um e ele quer vingar o sangue dos seus irmãos que foram barbaramente mortos em alguns momentos na trairagem, né? Então ele recolhe esses artefatos que são as armas dos seus irmãos e vai executar o cabra que deu cabo dos seus irmãos. E aí segue a história, com muita pancadaria, luta, explosões, momentos reflexivos e muito tiro e a ninja decapitado e amputado para todo lado. Pronto, é esse é o resumo da história. E no mais, né, são as cenas épicas aqui de combate. Repetindo, me desagrada um pouco essa pintura digital. Eu prefiro uma coisa assim mais tradicional mesmo, mas questão de gosto. Gostei do desfecho da história? Gostei. Esperava mais? Esperava. Tem alguns momentos aqui que lembra o Ninja de Prata, o Samurai de Prata, lá do Wolverine, lembra. Tem esse, o que eu mais gostei também foi essa parte extra com as capas das edições das tartarugas, desse último Ronin. E cada uma é desenhada por uma artista diferente, que dá a sua própria versão ou visão sobre o personagem. E até o próprio Kevin Eastman também desenha o último Ronin. Quem é esse último Ronin? É o Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo? Não vou dizer. Cabe a vocês a lerem ou procurarem detalhes inapropriados pela internet. Então, por enquanto é só. Fique aí com a leitura do último Ronin. Espero que em breve tenhamos mais compilados assim das Tartarugas Ninjas aqui no Brasil, em especial diante do novo filme, né, que vai sair. E assim, né, eu gostaria que tivesse também histórias das tartarugas voltadas para o público infantil e que a IDW, que é a editora que publica as edições das Tartarugas Ninjas lá nos Estados Unidos, tenha essa preocupação. Talvez que façam 2 séries, quem sabe, das Tartarugas Ninjas. Uma voltada para esse público infantil, um público teen, mais leve, engraçado, né? E um que resguarde as origens dessas tartarugas ninjas dos anos 80, né? Do Kevin Eastman e do Peter Laird, porque eles são ninjas. Eles são assassinos brutais, frios, meticulosos. Então, assim, tem que ter uma série que resguarde esses elementos originários das tartarugas ninjas, porque eles são assassinos, são um clã de assassinos, e talvez que tenha uma versão mais apropriada para o público infanto-juvenil, para o público infantil, porque os personagens deles são muito carismáticos. E seria, no meu entender, inadequado colocar para crianças produtos que sejam excessivamente violentos. Assim como os próprios Kevin Eastman e Peter Laird fizeram ao começar a vender os direitos autorais para adaptações das Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes para séries de série animada, para série live action, para filmes, etc. Então, por enquanto é só vida longa aqui ao legado, né, do Kevin Eastman e do Peter Laird, e que em breve tenhamos no Brasil outros encadernados com histórias das Tartarugas Ninjas, né, que eu acho que é muito divertido e vale a pena sempre reler. Então, até breve
e até a próxima leitura, né? Até o